Quais as vantagens de alugar um imóvel com uma imobiliária experiente? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Alugar um imóvel pode ser um processo tranquilo, seguro e sem dor de cabeça, desde que inquilino e proprietário tenham ciência das suas responsabilidades. Por isso, é fundamental contar com uma imobiliária capacitada, com profissionais altamente qualificados. Diante desse cenário, os irmãos Guilherme Martins, Arthur Martins e Thaís Martins fundaram a Celere Imobiliária, localizada no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. Ela é uma grande parceira do Grupo SP Imóvel. Guilherme e Arthur, sejam bem-vindos em nosso bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Para este bate-papo, teremos a presença especial do Marcel de Toledo, sócio-diretor do Grupo SP Imóvel. Marcel, seja bem-vindo. Opa, Fabi, vamos lá. Qual é a atuação da Celere? Vocês podem contar um pouquinho para a gente? Claro. A Celere, ela trabalha com intermediação, então venda e locação de imóveis e administração de imóveis. A gente trabalha na Moca, principalmente, e nos bairros adjacentes, então Tatuapé, Vila Prudente. A gente só trabalha com imóveis de terceiros, então a gente não trabalha com lançamento. E dentro dessa realidade a gente trabalha com todo tipo e padrão de imóvel. Então desde de salões, galpões, até apartamentos e estúdios. E seja residencial e comercial. Residencial e comercial, isso. Como que foi a entrada de vocês no mercado imobiliário? Por que a trajetória profissional de vocês? Por que vocês escolheram o mercado imobiliário? Essa é uma coincidência interessante, né? O momento que isso aconteceu, né? Então, a gente uniu ali algumas condições, né, dos 3 sócios num determinado momento, que eu sou advogado, né? Então, já me formei há bastante tempo e já era especialista em direito imobiliário e já atuava na área, tinha alguma experiência. A Thaís, ela já era corretora há bastante tempo, né? Já trabalhava como corretora. E o Arthur, na área mais de marketing, né? Com conhecimento de administração, estava no momento que precisava montar uma empresa. E aí a gente uniu forças ali, e aí que surgiu a nossa imobiliária. Uniu o conhecimento de cada um. Foi, cada um com uma pontinha ali, né? Se ajudando. Bacana. Na família de vocês, ninguém é corretor? Não. A Thaís é corretora. A Thaís, né? Assim, a Thaís, mas eu digo né? pai, De mãe... passado já não tinha. De passado Não, não eu tinha. digo porque geralmente é muito comum aqui a gente ouvir, meu pai era corretor, minha mãe era corretora, meu tio. Bacana. Ela atua mais com a locação, venda os dois? Ela faz muita locação e venda também, mas mais locação, né? Mais locação. O foco dela principal é locação mesmo. Locação. Diante do cenário, qual é a vantagem, né, do que a gente falou aqui na chamada, de alugar um imóvel com uma imobiliária experiente? Isso é muito interessante, né? Porque essa é uma atividade, né, que ela vai tendo repetição de processos, né? Então é algo assim que com atenção a gente vai agregando, né? Porque são repetições que a cada vez que você... É numa espiral, né? Cada vez que você faz ali, você aprende e vai incorporando coisas assim que para o inquilino, para a experiência do inquilino, modifica demais, né? Então, quer dizer, desde a busca, a facilidade da busca, de encontrar um imóvel, né? Não perder aquele tempo vendo coisa que não tem nada a ver com o que ele precisa, seja num imóvel comercial
ou a tipologia ali de um residencial, ou às vezes ele não tem condição, ele o orçamento dele não alcança aquilo, então perde tempo. E aí, passando pela redação ali de cláusula contratual que ele precisa para ter segurança, a segurança de uma vistoria bem feita, né? A vistoria bem feita protege muito o inquilino, a vistoria de entrada, a vistoria de saída, e principalmente, né, a questão assim, da imobiliária se tornar experiente, assim, buscando ter reputação, né? Então, quer dizer, respeitando os direitos do inquilino, porque a imobiliária tem o foco, né, em pegar, administrar os imóveis, um bom relacionamento com o proprietário, mas sem o inquilino não existe o negócio, né? Então o inquilino é uma peça-chave ali. Então a imobiliária e acho que até para o inquilino o meio da locação às vezes é mais importante, às vezes até que o começo e o fim, né? Sim. Porque sempre surgem os problemas no meio. Sim. E se não ter uma administradora, aí, né? Como saber encaminhar essas questões do diálogo. Como trocar essa ideia com o locador, né? Com o proprietário, porque às vezes quando surge um problema num imóvel, você pede de antemão, né? Você fala para o locador, olha, surgiu esse problema. O locador às vezes ele se recusa, né? E se não tem uma administradora falando, olha, com quem falar, é sua obrigação, não é isso? Com quem falar. Então, acho que a locação é tanto, não só no início e fim, mas o meio também é muito importante da administradora, né? É muito verdade isso, a cobrança, né, porque assim, tem coisa que não adianta inventar, é da lei, né? Então tem responsabilidade que é do locador. De cada um, né? Sim, de cada um, né? E aí o inquilino, às vezes, quando ele tá com uma relação, não tem relação com nenhum profissional, um profissional muito ruim, ou alguém que não entenda do assunto, fica totalmente vendido, né? Então, quer dizer, quando você faz um trabalho sério, busca ter uma reputação, então você respeita, né, o direito do inquilino, então leva esclarecimento pro proprietário, uma questão que a gente até estava falando, né, ali atrás. Puxa, mas o proprietário é cobrado, né? O locador é cobrado para fazer uma coisa que é da responsabilidade dele, uma infiltração, um vazamento, e o cara não faz. Não, o ponto é assim, a gente tem que saber que ninguém em sã consciência, né, quer deixar o imóvel ir para o buraco, né? O proprietário, quando ele procura uma administradora, uma imobiliária, ele quer proteger o patrimônio dele, né? E então, ele quer uma solução. Ele quer uma solução, é claro, né? Ele tem que saber que não é uma mágica, né? Então ali vai multiplicar o dinheiro. Ele tem responsabilidade com aquele imóvel e ele tem que ter informação. Às vezes ele não toma providência porque ele está fazendo outra coisa, né? A pessoa não é um alugador de imóvel, ele é um locador ali naquela situação, mas é um engenheiro, um profissional liberal, qualquer coisa do tipo, e ele não está ali, ele não está vendo, puxa vida, aquele imóvel vai ruir, eu preciso colocar um investimento. Então, aí tem que ter a imobiliária, né? Para chegar, conversar, falar, olha, meu querido, eu preciso te contar, é ruim mesmo, tem que enfiar a mão no bolso, mas é uma questão assim que é importante para você, para o seu patrimônio, é para preservar seu patrimônio, para te preservar de um problema futuro. Então tem que fazer. E às vezes o que acontece? A pessoa não tem o dinheiro no bolso. Acontece, o proprietário está sem dinheiro, está duro. Então, todo mundo acha que é só o inquilino que é a parte fraca, né? Exato. O proprietário também, às vezes, ele está dependendo daquela quantia, né? Não é porque ele é o proprietário que ele tem dinheiro de sobra, né? É comum o inquilino ser mais rico que o proprietário, né? É verdade. Não acontece mesmo. Assim, né? Que o proprietário é o capitalista e o inquilino é o coitado. Às vezes o cara está sem dinheiro para fazer. Então, aí você precisa ter diálogo. Jogo de cintura, Jogo de cintura e vamos equacionar isso. Então, você tem aluguel para receber, como é que faz, né? Vamos fazer esse reparo, você fica sem receber um aluguel durante um tempo, mas depois seu imóvel vai estar em ordem, eu dou continuidade para a locação, você garante ali uma renda para mais 30 meses e fica legal para todo mundo, né? Sim. Então isso é algo que você vai ganhando com a experiência, né? A imobiliária vai... Eu acho que uma boa administração faz também o inquilino ficar mais tempo no imóvel. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida.
Porque quando tem uma má administração, acabou o contrato, ele está aguardando acabar o contrato mais rápido. Se der para acabar antes, ele acaba antes, né? Fugir dali, né? Ele quer fugir dali. E quando uma boa administradora, a tendência é o inquilino ficar e renovar o contrato, assim sucessivamente, né? É verdade. Verdade. Você falou aí do processo, né, da administração, da imobiliária. Isso também proporciona segurança, né, para ambas as partes. Você vai criando a experiência e assim consegue proporcionar a segurança. Com certeza, segurança. Um ponto-chave que eu acho assim, né, no trabalho é transparência, né? Transparência. É conversar com as pessoas, quando as pessoas sabem o que estão fazendo, né? Salva uma fé, né? Que é por exceção, né? Mas o inquilino que sabe o que está acontecendo, o proprietário que sabe quem é que está entrando, isso evita problema, essa segurança e documentar, né? O que é relevante, tem coisa que não adianta, né? Tem que ser documentado. Então você evita a parte ali que é pega de surpresa e daqui a pouco aquilo vira um rompimento de contrato, às vezes uma demanda judicial por indenização, né? Sim. E aí vira uma bagunça, né? Não é isso que as pessoas esperam quando contratam uma locação, né? Sim. Quem vocês acham que se beneficia com alugar com a imobiliária? O proprietário ou o inquilino? Os dois, né? Eu acho que os dois se beneficiam muito alugando com a imobiliária. O inquilino, primeiro porque ele vai ter uma consultoria na hora de escolher o imóvel. Ele vai ter o apoio de um profissional, principalmente numa imobiliária que nem a nossa, que é bem focada para aquela região da Zona Leste, para Moca, né? Ele vai ter uma consultoria para saber se a área é boa para ele, se atende às necessidades dele, da família, do negócio. E saber se cabe no orçamento dele, né? Se ele consegue escolher uma garantia que seja compatível com o imóvel. E para o locador ele também ganha, porque ele vai ter todo o apoio para gerir o imóvel, para fazer valer o contrato, vai ter todo o apoio jurídico no caso de algum litígio, né? Então as duas partes ganham muito escolhendo uma administradora. Receber em dia, né? Receber em dia, sim. E como a imobiliária de bairro experiente, ela pode facilitar o processo do aluguel e proporcionar mais segurança? É exatamente isso que eu falei. A imobiliária de bairro ela tem um conhecimento muito aprofundado naquela região. Sim. Às vezes você pode pegar uma imobiliária grande, essas imobiliárias digitais, que elas têm uma estrutura muito grande e estão presentes em muitos lugares, mas elas não conhecem bem uma região em específico. Às vezes até eu, como já fui corretor de locação, né? Às vezes você sabe como é o funcionamento de um determinado condomínio. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. É uma coisa impressionante. Você já sabe o valor do condomínio, se tem fundo de reserva, quanto ele tem que pagar. Porque às vezes não é o valor total do condomínio, né? Às vezes tem o fundo de reserva. Não, essa parte do locador, do proprietário, e essa é sua, do inquilino. Né? Então, às vezes, não é o valor total. E eu acho que é uma parte interessante dessa regionalização Sim. Tanto para o corretor, né? Quanto para a administradora também, né? Porque ela conhece bem o bairro, conhece bem aquele... principalmente prédio, né? Aquele condomínio que você já aluga 3, 4, 5 vezes por ano naquele edifício, né? Eu acho bem... É mais saudável para o mercado esse trabalho regionalizado, né? Sim, sim. Para imóveis comerciais também é muito importante, assim. É verdade. Porque muitas vezes a gente recebe propostas, recebe pedidos para negócios em imóveis que não são compatíveis, entendeu? Que com certeza ele vai ter algum tipo de problema. Por exemplo, teve um rapaz que queria abrir um restaurante num galpão, só que o galpão era um galpão antigo, era um galpão que não servia para aquilo, servia para ser uma oficina mecânica. A gente chegou e falou para ele, olha, talvez não seja a melhor opção, mas a gente tem um imóvel numa rua movimentada que vai te atender muito melhor. Então a gente consegue dar essa força. É uma assessoria, né? É uma consultoria quase. É uma consultoria. Os corretores são corretores que já estão lá há muito tempo. E para a administradora também é interessante você saber que está entrando um camarada
que vai investir num comercial, né? Isso. Que vai investir lá, às vezes, 100 mil reais para estruturar um negócio, sabendo que ele vai quebrar. Não dá, não. Então, se você tem essa possibilidade, fala, olha, esse imóvel aqui é arriscado. Vamos nesse, né? Isso é trazer segurança tanto para o inquilino e, obviamente, para o proprietário também, porque sabe que aquele inquilino vai ficar, ainda mais o comercial, né? Quanto mais o inquilino fica, em tese, melhor, né? O interesse do locador é exatamente esse, né? Que o negócio prospere, vá para frente. Comercial, então, nem se fala. Comercial nem se fala. Com residencial também, né? O interesse é que o cara fique lá, goste do apartamento, trate como se o apartamento fosse seu, né? Cuide, equipe, faça os reparos e fique lá por muito, muito tempo. Sim. Um dos comentários que a gente tem um canal no YouTube e muita gente interage lá e a gente tem visto muito comentário que o proprietário ele entrega o imóvel para alugar todo arrumadinho, todo bonito e o inquilino devolve todo detonado. O que vocês acham sobre isso? Nossa, esse é um problema sério, né? Uma dor de cabeça aí que todo mundo quer evitar, né? Acho que a premissa básica, assim, do trabalho que tem que ser feito, uma boa vistoria de entrada e saída, né? Mas também não adianta, porque ninguém quer pegar no final, receber o imóvel todo detonado e 2 laudos ali bem feitos, olha que beleza, né? Não é isso que o proprietário está buscando quando ele coloca o imóvel para alugar, né? Então é um trabalho que tem que ser feito assim, de busca de informação mesmo de quem você está enfiando ali dentro da propriedade da pessoa, que às vezes, puxa vida, né? É um trabalho de gerações, né? Você conseguir comprar o seu imóvel, né? Transformar aquilo numa renda, né? Então, ali passa pela análise de score, né? De crédito, mas não só isso, né? Então, verificar a referência, né? Verificar a idoneidade da pessoa mesmo, né? Procurar conversar, ver se a pessoa... de onde veio essa pessoa, né? Porque ali as pessoas normalmente têm um padrão de vida, né? Quer dizer, a pessoa não modifica o que ela está fazendo assim de forma drástica, assim, né? Então, a pessoa que sempre andou na linha, então, dificilmente vai entrar ali no imóvel de alguma pessoa para... Mas esses comentários a gente ouve muito da locação direta. Da locação direta, puxa vida, da locação direta. Da locação direta, que é justamente o inquilino ele entra sem muita burocracia, que ali tem um contratinho mais ou menos, uma vistoria mais ou menos. Se tiver a vistoria, né? Tem muita gente que nem faz e aí não tem nem como cobrar na justiça. A vistoria deles é assim, no contrato, que às vezes a gente... a vistoria o imóvel está sendo entregue em perfeitas condições. Ponto. Essa é a final. Sem foto, sem... Essa é a vistoria. Essa é a vistoria. E tem que ser devolvido nas mesmas condições. Perfeito. Perfeito. Né? Não fala mais nada. Com a pintura em perfeitas condições, elétrica, às vezes nem está sendo entregue pintado, né? E está escrito essa é a vistoria. Sim. Aí, como que o inquilino ele se sente confortável de falar no final e falar assim: eu vou devolver, vou sair daqui, não vai acontecer nada, não tem uma administradora para me cobrar depois. Tá. Então, a maioria desses comentários são da locação direta. Da locação direta. Na administração, convenhamos, é muito mais raro esse tipo de situação. Acontece, mas uma porcentagem muito menor. Outra coisa que é importante é que quando a gente faz com a administradora, normalmente a administradora procura uma garantia compatível, né? Então, se você tem uma casa enorme, com muita coisa que pode ser danificada, dificilmente a administradora vai permitir que você pegue ou vai orientar que você pegue um calção, né? Porque isso não vai conseguir arcar com os custos que pode ter num caso desses. Então, vão orientar uma cobertura maior, vão orientar um seguro-fiança, ou um fiador com uma análise boa. Que aí você vai ter uma forma de cobrar na saída. Você não tem como não. Olha, se você não arcar com essa reforma que que você causou, né, do uso anormal, vamos dizer, né, que é referente à lei do uso anormal do imóvel, do uso que degradou o imóvel,
senão eu vou acionar seu fiador. Aí a pessoa acaba, né, falando, nossa, eu não posso desagradar o meu fiador porque vou ter que alugar outro imóvel, né? Então ele acaba se sentindo obrigado a fazer aquela reforma que às vezes é um custo às vezes até baixo, né? Às vezes a gente fica até surpreso que não quer fazer a reforma e às vezes é um custo que não é assustador, né? Uhum. É muito engraçado isso na sequência da administração, né? E a locação direta é uma coisa assim que vai se tornando mais rara, mas ela ainda existe, né? Há muito. Ela existe, né? É uma Muito. coisa assim que... só que ou a pessoa tem algum conhecimento técnico para fazer, né? Ou se não, precisa buscar mesmo a assessoria, né? Então, uma coisa que eu acho interessante, porque às vezes tudo bem, vamos supor ali que não tem jeito, não vai querer gastar mesmo com a intermediação, a pessoa vai fazer locação direta. Acho que é até um ponto ali do nosso bate-papo. A questão de como que é estruturado o contrato, né? Porque a pessoa faz a locação direta e aí o que ela quer fazer? Ela quer colocar no papel ali o que a gente tratou, o que a gente combinou. Então está combinado entre a gente coloca no papel. E aí chama ali, escreve que é o contrato de locação, tá? E aí segue a vida, dá continuidade. E aí acontecem os problemas. A pessoa tem que saber que contrato de locação ela tem uma base simples, tem um esqueleto simples. E qual é esse esqueleto? É a lei do inquilinato. Sim. É a lei do inquilinato. Então, quer dizer, você tem que entender o que pode e o que não pode. Não é uma coisa assim que esteja a critério das partes ali, negociar, fazer do jeito que ela quer. Tem uma lei que foi criada lá, que é para proteger, né? Tem uma finalidade, o legislador pensou, né? Então, proteger o direito à moradia e ao ponto comercial na situação ali da locação não residencial, né? Então, quer dizer, tem os limites. Então, você vai colocar no contrato, você vai fazer sozinho, tá bom? Tenha consciência que você não pode escapar daquilo. A lei, a gente fala que é a lei cogente, né? Que você não tá assim... Eu acho que eles pegam os modelos na internet, né? Às vezes pega no Google ali, né? E não sabe que a gente aí por troca trás... troca os nomes, chama de contrato de locação e acha que vai dar tudo certo ali, né? Mas a lei, ela é dura ali, você tem que seguir ela. Aí fora contrato de shopping center, aquele build to suit também. Mas aí não se faz alocação direta, né? Aí não tem, nesse tipo de situação, né? não existe isso, né? As pessoas buscam mesmo, né, uma atividade profissional. Uma coisa que você falou de querer economizar. O barato sai caro, muitas vezes. Pode ser caro. Se não souber fazer, pode ter prejuízo muito grande. Ele vai achar que está economizando ali para a imobiliária, mas depois a dor de cabeça que ele vai ter vai sair caro. É verdade. Qual é o segredo de uma boa administração na locação? Eu entendo que o segredo é ser transparente, né, com as partes, tanto com o locador quanto com o inquilino, né? Ser rápido, então não negligenciar qualquer problema que o locatário tenha, não ficar enrolando ele. E a mesma coisa para o proprietário, né? Repassar sempre o que está acontecendo com o imóvel de forma rápida, cobrar uma solução e ser responsável, né? Então, não atrasar repasse, se tiver uma inadimplência simples, repassar tudo que o proprietário tem direito, né? Então é isso, eu acho que o importante é você ser rápido, responsável e transparente com as duas partes. É uma queixa que a gente recebe muito. E quando tem inadimplência, que é uma coisa também da administração muito interessante, né? Quando tem inadimplência, na locação direta, é o proprietário cobrando o inquilino. Uhum. E ele sabe cobrar? Não sabe, às vezes não sabe. Né? E também não tem... Às vezes, como ele não conhece um advogado, uhum, ele fica refém. Eu ouço muito no YouTube... ele faz 6 meses que não paga aluguel. Aí você fala, meu Deus do céu, como que não entrou com o despejo ainda? Entende? E numa administradora isso nunca vai acontecer, né? O processo é muito mais rápido e como vocês trabalham de forma regional, provavelmente o fórum de atuação também é regional. Sim, Então,
caiu numa determinada vara, não é isso? Já vai tendo experiência. A gente já sabe quanto tempo vai levar um Trâmite, processo. É o tempo do processo. Exatamente. É verdade, né? Que que é uma coisa muito importante, né? Porque se você contrata um advogado, que às vezes é de outra região, ele não conhece nem aquele fórum, né? Ingressa com processo. Ele não tem nenhum conhecimento técnico daquele fórum, né? É verdade. Enquanto uma administradora de bairro, ela já entrou com alguns processos, sabe quanto tempo leva, em média, claro que certeza a gente nunca vai ter, né? Por isso que acho que é sempre interessante também essa administradora focada no bairro e tudo mais, né? Isso do desenvolvimento da cobrança, né? Quando a gente fala judicial, a gente atua ali na região da Moca, né? Então tem ali o fórum, mais ou menos acaba tendo um padrão, né? Que o fórum tem várias varas, vários juízes, cada juiz ali vai ter o seu cartório, sua organização, vai ter diferença, enfim, mas existe um padrão, a gente sabe a velocidade mais ou menos que as coisas vão andar. E uma novidade da lei, né, recente aí é de permitir liminar de despejo quando o contrato está sem garantia. Né? Exatamente. E quando a gente vai elaborar o contrato, é uma dúvida que se tem, né? Pô, a garantia é muito fraca que ele vai prestar. Será que vale a pena? Porque às vezes vale a pena deixar o contrato sem garantia. Sem garantia. Pra você. Agora, quando você tem o risco ali de cair numa vara muito morosa, né? Quer dizer, o processo chega ali num juiz que vai demorar um montão. Não adianta, né? A lei está falando que vai ter liminar, mas quanto tempo vai demorar? Então não precisa, né? Então não vamos esquecer isso aí. Então é algo que você... Cada situação é uma situação, não é verdade? Sim, às vezes também o proprietário... Às vezes acontece, né? Tem imóveis que ficam encalhados, né? Uhum. Encalhados no sentido de não alugam, principalmente comercial, né? Às vezes dá uma travada, ainda mais com a pandemia que houve e tal, não sei o quê. Aí às vezes a gente tem que... A garantia tem que ser um pouquinho, às vezes, mais flexível, mais flexível, né? Porque senão... Infelizmente, senão o imóvel fica mais tempo ainda parado, né? É uma condição que você vai expor pro proprietário, né? Não é o ideal. Todo mundo gostaria de ter a garantia de sair, ter o seu imóvel com benfeitorias, né? De preferência, todos os aluguéis pagos e que saia bem lá na frente, demore muito para sair. E às vezes não acontece isso, né? Então tem que ter quem está contratando tem que ter informação dos cenários, né? Inclusive do pior cenário, né? Quando o inquilino está inadimplente, qual é a posição da imobiliária? A gente tenta sempre, num primeiro momento, conciliar, né? Muitas vezes o cara que não paga um aluguel, não é que ele tem algum problema, assim, que vai ser uma coisa recorrente. Muitas vezes ele esqueceu a data, ou ele está se adaptando, ou ele teve um problema financeiro pontual. Então, sendo um problema pontual, a gente tenta conversar com ele, fazer com que ele pague. Às vezes tenta conversar com o proprietário para dar uma isenção de um mês, que seja a primeira vez, dar uma isenção na multa para o cara regularizar a situação deles. O primeiro aluguel acontece sempre, né? O primeiro aluguel é muito engraçado, porque as pessoas às vezes não se adaptam com a data, né? Que muda a data de pagamento. E às vezes acabam se atrapalhando mesmo. Né? Mas é que a mudança tem um custo alto para o camarada. A mudança tem um custo alto. Tem um custo alto. Isso mesmo. Tem esse tipo de situação. Às vezes o cara não conta, não está prevendo aquilo. Com algum gasto adicional, né? Exatamente. Então é muito comum se atrapalhar no primeiro mês. E aí assusta o locador, né? Fala, lá no primeiro mês. Assusta o locador. Mas a maioria releva, assim, abre mão da multa e tudo bem, né? Agora, se é um cara que é complicado, né? Que já deu... já é recorrente na inadimplência... a gente primeiro tenta pressionar ele para que ele pague, né? Tenta entrar em contato, falar, você pagar vai ser melhor. Se ele insistir em não pagar, a gente negativa o nome dele, né? Junto às entidades de crédito. E se ainda assim ele não pagar, a gente vai procurar ou a solução judicial ou vai acionar a garantia para que o proprietário passe a receber e a garantia que é responsável tome as providências, né? E eu acho que na administradora... Quando você começa a falar que ele vai ficar com restrição no nome, ou seja, nome sujo, ou que você vai ingressar com a ação, ele sabe que dali para frente a vida dele vai ficar difícil. É difícil. Eu vou te dizer que então, por isso que geralmente
acaba pagando, né? Ou até, no caso, de convencer a desocupar do imóvel, né? Em 90% dos casos, a ameaça resolve, antes mesmo da gente tomar qualquer providência. Exatamente. Né? A pessoa já se toca, já vê que tem que fazer, né? Que não é uma brincadeira. É porque não é uma ameaça vazia, né? Uma ameaça real, lastreada ali num contrato que foi feito. É o principal na locação, a coisa principal da locação é o pagamento de aluguel para o inquilino, né? É isso mesmo. É o principal. Depois principal cuidar do obrigação. imóvel, não é? É isso mesmo. Então, se ele não está pagando aluguel, tem que pressionar mesmo. Tem que acionar... Faz parte do papel da administradora. Se a administradora não pressionar, tá esquisito, né? É ela que não está fazendo o papel dela. E o que acontece? Pressionando é o que você acabou de comentar. 90% das imobiliárias, dos inquilinos, acabam pagando mais rápido, né? E esses 10%, a maioria, às vezes, você vai fazer uma negociação, não é isso? De acordo e tudo mais. E qual é a porcentagem de despejo? É baixíssima. Baixíssima. Acho que no tempo que a gente tem imobiliária, a gente teve duas ou três ações de despejo, né? Então... No ano, né? Ou não, na história. Na história a gente tem uma taxa Olha a novidade. Isso é um trabalho bem feito ali na idoneidade financeira de quem está entrando no imóvel, né? A análise de crédito. A gente é muito rigoroso com a análise de crédito. Tudo isso, né? Porque você tem que ter soluções ali quando acontece o problema mesmo, mas esse problema não é para acontecer. Isso é um pesadelo para o Se você menciona a real, um advogado liga e fala, olha, eu vou ingressar com ação de despejo, a probabilidade da negociação até para ele desocupar é grande, sim, não é isso? Sim. A não ser em situações limites, né? Porque aí você já errou na hora de colocar aquela pessoa, porque realmente ela não tem de onde tirar o dinheiro, ela não tem garantia, ela não tem para onde ir, né? Ela vai ter que ficar ali, aí você tá com um problemão, né? Às vezes acontecem situações que a gente, até como advogado, administrador, você não prevê. Sim. Não é verdade? Esses despejos que vocês comentaram, é óbvio que vocês não previram, né? Foi uma coisa extremamente atípica, né? Não é o que todo mundo pensa que é o contrário, né? Que é normal ter despejo. Não é normal. O despejo é a última coisa da última coisa. É verdade. Né? Não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém. Nem pro locatário. E então, nem para administradora. Nessa situação, a gente até tenta negociar. Fala, olha, sai do imóvel, a gente conversa com o locador para dar uma baixada na multa. Vai ser melhor para você e vai ser melhor para ele, entendeu? E muitas vezes funciona. Na maioria das vezes funciona. Quando chega numa ação de despejo é porque chegou no limite, assim mesmo. É um caso muito, muito específico. É um tema que eu queria justamente falar aqui, né? Porque todo mundo acha que uma imobiliária entra com um monte de ações de despejos e tal, né? Não é assim. E eu vou falar, na época que eu atuava, a maioria dos despejos que eu ingressei foram de locações diretas ou de locações com profissionais ruins. Olha, né? Voltando a gente teve 3 ações de despejo, né, na história da imobiliária. E 2 delas vieram de locações diretas, né? Que foi o caso da oficina, lembra? Uhum. E o caso do estúdiozinho. Ou seja, a gente pegou a administração de fora de um proprietário que virou nosso cliente. Vocês aceitaram a administração com um problema. E o contrato já vem errado lá da origem. Né? Já não tem análise criteriosa. Ele já está lá, o inquilino já está lá. Não foi a gente que escolheu, né? Na época que eu atuei assim mais, que eu vou falar que eu peguei muito despejo, né? Aquela época do Collor, né? Então foi pós-Collor. Uhum. Então, eu estava bem no início e tal. Era muito despejo. Mas por quê? Porque foi uma fase problemática de mercado que pode ter acontecido. Olha, teve a pandemia e mesmo assim o histórico foi baixo. Né? Então, tá aí uma história em tese de sucesso, né? Uhum. A gente considera até, que né? Sim, pelo tempo que vocês têm de experiência. De experiência não, desculpa.
de casa, né? E ter só essa quantidade de despejos é baixíssima, né? Baixíssima. Eu falei, você evita esse problema na análise de crédito, né? A gente conversou sobre ter transparência na locação. Quando a gente pega alguém, por exemplo, que é calção e tem uma renda bem justa, a gente avisa para o proprietário, olha, até pode entrar, até pode ficar com o imóvel, mas é bem contado, assim, pode ser que dê algum problema. Muita gente acaba optando por não fazer, né? Para não fazer a alocação. Ou faz porque também está precisando... Tá precisando. Com uma mas certa ciente urgência. do risco, entendeu? Ciente do risco. Ciente do É a risco. transparência. É o que você acabou de mencionar, é verdade. E entra entre as vantagens, então, de alugar com a imobiliária experiente. A gente listou aqui várias, né? A gente sempre está mencionando isso. E estamos sempre mencionando a importância de fazer a locação com uma imobiliária, não a direta, né, Marcel? Exatamente. Obrigada, gente, pelo bate-papo. Foi um prazer. Obrigado. Espero pelo que vocês convite. voltem mais vezes. Obrigada, Marcel, pela sua participação. Obrigado, aqui. Fabi. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. E não esquece de ativar o sininho. Até o próximo vídeo.